Ora boas pessoal, bem-vindos aqui ao canal Ford CRC ADV. Como podem ver aqui pela caixinha, neste vídeo trago-vos mais um unboxing, um review e um pequeno test drive. Não sei se já conseguem reconhecer pela caixa que marca é que é. Tem aqui este símbolo e tem aqui em cima, para quem ainda não reconheceu, o nome. Temos aqui um Apsima. O que é que eu vos posso já dizer antes de abrir a caixa sobre este Apsima? Como alguns de vocês já conhecem, a Apsima começou a ser mais conhecida no mercado quando lançou em 2020 o Sherpa, que era um RC, um scale crawler muito bem equipadinho, com duas velocidades, com bloqueios, uma body do Wrangler muito bem detalhada, portanto um carro com muito boas prestações, com portais também. Portanto, eu diria que era um carro que vinha para fazer um bocadinho concorrência ao TRX4, ao Bronco, ao Defender, por aí. E recentemente eles lançaram este veículo, que entrou há muito pouco tempo no mercado português, com um preço super competitivo, que eu digo já qual é que é, ou seja, o PVP deste veículo é 299 €, portanto para um scale crawler é um preço muito bom, que na minha opinião este RC vem para competir diretamente com o TRX4 Sport, que basicamente é um TRX4 tipo Bronco, tipo Defender, mas sem velocidades, sem os bloqueios, com uma bodyzinha simples. É o caso do TRX4 Sport comparando com o Bronco com o Defender. E aqui temos o mesmo. Portanto, eu vou abrir esta caixinha para fazermos o unboxing e vocês vão ver se concordam ou não comigo, ok? Então vamos lá abrir a caixa deste Apsima, que é o CR 3.4 Eco. Já agora, antes de tirar aqui de dentro a nossa máquina, tenho que vos dizer uma coisa que é importante. Este Apsima CR 3.4 Eco vem com a hipótese de duas bodies, ou um Ford Bronco ou um Wrangler, digamos dentro da mesma linha do Sherpa, ok? Então vamos lá. Já conseguem ver pela imagem que este é o Bronco, ok? Aqui temos o saco onde vem o livrinho de instruções e mais umas pecinhas que eu vou só abrir para vocês verem o que é que vem cá dentro. Temos aqui o livro de instruções, vamos só dar uma vista de olhos. Como vocês veem, tem aqui a referência que eu vos disse, a R3.4 Eco. Eco não faço ter se é ecológico ou não, mas pronto, calculo que não. O que é que ele tem aqui para dentro? Ok, inglês. Já agora, isto pelo que diz aqui, tem alemão, inglês e francês. Uma chavinha de porcas, normalmente usada para as porcas das rodas. Tem aqui isto que quase ninguém usa, que neste tipo de veículos não é necessário, que é o que encaixa na antena do receptor. E pronto, e mais um livrito. Vamos agora continuar a ver o que é que está dentro da caixa. Temos aqui esta caixinha branca, que é o nosso comando. Aqui temos o comandinho da Apsima. Posso já dizer que a nível de mão, de agarrar do comando, bastante porreirinho. Bom peso do comando, nem de mais nem de menos. Ele tem a referência que é o CR4S V2. Pronto, logicamente que é um comando de 4 canais, né, como tem que ser para este tipo de veículos, e é um 2.4 GHz, que é o normal. Pronto. A ver, temos aqui
seja, tem boa sensibilidade, a rodinha para o cerco de direção, o gatilho também, normal. Aqui, o que é que nós temos? O que é que nós temos aqui dentro? Vamos lá ver. Ok, temos aqui os ajustes normais do steering, do throttle, normal, os trimzinhos para conseguir fazer os ajustes necessários. Temos aqui também a parte, caso a gente troque de motor, para a parte do reverse e do forward, do throttle, e da mesma maneira do steering. Ou seja, temos uma configuração básica, normal dos comandos, e aqui em baixo é o botão on-off. Pronto, está aqui escrito, como vocês viram, CR4SV2. E aqui em baixo está o botão do quarto canal e aqui está o botão do terceiro canal. Portanto, 4 canais identificados. Aqui temos a parte das pilhas. Ele já está com pilhas, mas este veículo, já agora digo-vos que não vem com duas coisas que é o normal que eles não trazem. Não trazem as pilhas para o comando e não traz a bateria. Já agora, a nível de bateria, já que estamos a falar de baterias, posso-vos dizer já que este veículo pode rolar com as baterias NIM 7.2 volts. Hoje em dia já praticamente ninguém usa esse tipo de baterias. E pode também com baterias LiPo. Uma coisa importante quando se refere a baterias LiPo é que este veículo pode rolar com bateria 7.4 volts e bateria 11.1 volts, ou seja, 7.4 volts é as conhecidas 2S e 11.1 volts é as 3S. Portanto, tem as duas opções. Tem que ter muita atenção, tal como muitos outros ESCs têm, tem o jumper para poder variar entre a bateria NIM e bateria LiPo, ok? Pronto. Passando agora, eu já estive aqui a mostrar há bocadinho a parte da body. Como vos disse inicialmente, a body é uma body do Bronco, mas não é uma body muito detalhada, que é uma das razões pelas quais ele também tem um preço mais low cost. Mas acho que é uma body bonita o suficiente, pelo menos facilmente se vê que é um Bronco, que já é importante, não é? A gente conseguir identificar o veículo. Tem aquilo que hoje em dia nos veículos um pouco mais caros já não vêm, que é as torres, né? Tem aqui as torres com os postes com buracos na body, mas é uma body engraçadinha. Então vamos abrir, tirar a body e falar sobre o que é que está cá dentro. Pronto, vamos tirar aqui os clipes da body. A body por fora nós já lhe demos uma vista de olhos. Agora eu quero ver aqui uma coisa importante. Tem aqui esta esponjita fora do sítio, não sei o que é isto. Pronto, como vocês estão a ver, a body não traz luzes. Vão ver ali à frente, não tem cá luzes. Ok? Mas os para-choques eu tinha visto que tinha ali um espacinho. Portanto, a gente depois já trata disso. Quem me conhece já sabe que eu não gosto de bodies sem luzes nenhumas. Pá. O carro tem que ter alguma iluminação. Então, deixamos aqui a body de parte. E vamos passar a dar uma vista de olhos aqui no chassi. Ainda só mais um apontamento aqui sobre a body que eu acho que ainda não disse. A body não é licenciada. Ok? Pronto. Vamos começar aqui pelas rodas. As rodas, como vocês veem, é uma cópia dos Arax. Dos Proline Arax. Ok? Eu até trouxe aqui um dos meus para vocês verem. Como vocês veem, é uma cópia um do outro. Vamos lá fazer o teste do toque. É assim, não são dos mais rijos, mas também não são nenhum espetáculo. Não é? Se nós agarrarmos nos Arax e tocarmos nestes, vemos que há uma boa diferença, até pelo próprio barulho. Não sei se conseguem ouvir, mas pronto, há uma boa diferença qualidade entre os pneus originais da Proline e estes. Aqui estão eles, estamos a ver que temos um veículo com portais. Ok? E tem já aqui uma coisa muito boa que eu não sabia que estou a ver. Estão a ver aqui isto? Isto é para proteger o servo dos choques, ou seja, quando há umas cacetadas nas rodas, isto é tipo um amortecedor, pronto, digamos que não é um link normal como este aqui, é um amortecedor que
na mesma faz link, logicamente, é um link, pronto, faz o carro movimentar a direção para os lares consoante aquilo que nós pretendemos, mas vai proteger o servo dos choques. Portanto, é provável que o servo, que já temos que ver quais é que são as características da eletrónica, já vamos ver isso, mas este permite que este amortecedor que está aqui permite que o servo não sofra tanto. Uma coisa importante é que, na minha opinião, os plásticos, temos plásticos de boa qualidade, atenção, não são plásticos muito fraquinhos, portanto eu queria que sejam plásticos à imagem dos plásticos que o Sherpa normal tem. Agora, a nível de eletrónica, uma coisa já muito boa que ele tem, põe já assim alto para vocês verem, a eletrónica está aqui à frente, ok? Não tão, apesar de termos a caixa aqui no meio, ela não é tão alta comparando com o axial, não é? Com o axial ou com o RGT, acho que conseguem ver, a caixa não é tão alta. O motor é um motor de escovas, 32T, 550. O ESC que está aqui à frente é um Hobbywing de 40 amperes. Portanto, é neste tal ESC que eu estava a dizer que tenho que ter aqui os jumpers. Estão aqui. Estão a ver aqui os jumpers. Temos aqui os jumpers, que é os jumpers que nós vamos andar com eles para um lado ou para o outro, consoante se queremos utilizar uma bateria NIMA ou uma bateria LiPo. Este vem com ficha XT60 e o servo que está aqui à frente, já estão a ver que o servo não está no chassi como alguns, mas está no eixo. Estão a ver ali? Pronto, ele está aqui no eixo. É um servo de 9 kg, portanto, normalmente diria que este é um servo fraquinho, mas também como tem aquele amortecedor que eu vos apresentei há bocado, que protege dos choques, até pode ser que ele dure um bocadinho mais. Se não usarmos uma body muito pesada, ou peso nos eixos, ou peso nas rodas, se mantivermos ele como está, acredito que o eixo que o servo deva durar um bocadinho, também tendo em conta que o servo tem as guias todas em metal. Ok? Já agora, estávamos aqui a falar do motor. A nível da caixa, a caixa aqui tem o pinhão de 18 dentes e a engrenagem principal, que é onde ele vai ligar, tem 44. Ok? Portanto, acredito que seja um carro que tenha condições para não andar super rápido. É capaz de, apesar de ter um ESC de 40 amperes, um ESC fraquinho da Hobbywing, acredito que ela até consiga ter uma modulação relativamente porreirinha, tendo em conta o valor dele. Nas instruções eu reparei que ele indica que os veios estão cá dentro dos eixos, são de aço e que o ângulo de viragem é de 45.8 graus, ou seja, 45.8 graus. Estão a ver aqui uma coisa importante, quando nós viramos com um bocadinho mais de força, ele ali permite, estão a ver? Ele mexe e permite suportar um bocadinho de choque. Os amortecedores, como vocês podem ver, ele tem algumas peças em metal, ou seja, tem a tampa em metal, tem esta parte aqui de baixo em metal, apesar que o corpo é plástico, as pontas também são plástico. Uma coisa importante que eu vi neste carro, que acho engraçado face a muitos RTRs que saem, é que estes amortecedores vêm com óleo de silicone de 500 CPS de viscosidade. Portanto, é digamos que já tem um óleo bastante mais viscoso do que a maior parte, porque a maior parte vem ali entre 300, 350, por aí, este tipo de veículos. Os amortecedores são de 90 mm. Na parte de baixo temos aqui plástico, mas aqui as ligações são de metal, o que permite que ele dure mais tempo. Os links são todos, eu diria que isto é alumínio. Isto é links em alumínio, as pontas em plástico, portanto tem 4 links à frente e tem 4 links atrás. Eu tinha estado a ver aqui nas instruções, ele tem um ângulo de ataque, o ângulo de ataque é o ângulo frontal, de 60 graus, ok? E o ângulo de saída, eles indicam que é 45 graus. Pronto. A distância ao sol é 53 mm e logicamente, que ainda não vos tinha dito, mas logicamente que a distância entre eixos, de um eixo ao outro, é os comuns e famosos 313 mm.
Ok? Então pronto, vamos pôr uma bateria LiPo e vamos dar aqui uma voltinha para ver mais ou menos como é que ele se porta. Antes disso, só ver aqui uma coisa. Pronto, a partir deste momento eu começo a levantar a roda de trás, portanto ainda tem aqui uma torção porreirinha. Tem aqui um sistema de encaixe de bateria engraçado, carregamos aqui, isto abre, dá para baterias com um tamanho relativamente grande. Estão a ver, esta é uma bateria 5.2, ou melhor de 5200, portanto ela cabe aqui dentro sem problema nenhum, fecha bem. Portanto, eu até diria que para este sistema que ele tem feito, este é o tipo de bateria perfeito, que ela está aqui encaixadinha na perfeição. Ali temos, aqui em cima, temos a parte do modo. O modo crawler é para cá, portanto está certo. O outro jumper a seguir, que é o jumper da bateria, se ficar nesta posição aqui, que é para cá também, é o LiPo. Portanto está tudo certo, está no modo crawler e está no modo LiPo. Já agora, um pormenorzinho que eu reparei agora e que ainda não vos tinha dito. Muitas das vezes nós metemos a body, vamos ligar o nosso comando, está ligado, e depois lembramos: epá, meti a body mas não liguei. Não há problema, este veículo tem o botão acessível. Conseguem ver daí? Ali, põe aqui numa chavinha, aqui está o botão on-off, é aquilo ali. Portanto, não há problema a nível de esquecer de ligar antes ou depois de pôr a body. Portanto, carregamos aqui, ligou. Vamos ver como é que é a nível da suavidade, carregando ligeiramente no gatilho. Tenho que carregar um bom bocadinho para começar a andar. E pronto. Andar devagarinho, é assim. Não parece muito mal. Parece-me bastante porreirinho, digo já. Só ver aqui mais um pormenor que eu tinha mostrado há bocado. Vamos lá fazer já aqui um teste em grande com 46 graus, a ver como é que ele se porta. Espetáculo, hein? 46 graus tranquilamente. Tudo bem que isto é madeira, mas ainda assim, maravilha. Como já vimos que ele sobe 46 graus neste tipo de estrutura de madeira, logicamente, vamos agora passar para 50 a ver se temos sorte. O gatilho é que não é assim muito sensível, acho que tem mais a ver com o ESC do que com o gatilho. Tem que se carregar muito até ele começar a andar. Mas como estão a ver, ele até tem boa sensibilidade. Eu até diria que com os pneus melhorzinhos isto subia. Com estes pneus não sobe. Vamos lá ver se com os 48 ele sobe. Parece 46 neste tipo de estrutura é o melhorzinho. Pois não tenham dúvidas, com os pneus melhorzinhos isto sobe. Vamos lá ver se com uma bateria LiPo 7.4, ou seja, 2 células, se ele dá uma boa gatilhada ou não. Isto é o máximo que ele dá com uma bateria 2S. E agora com 3S. Pronto, já vai um bocadinho mais rápido. Como eu vos disse, para isto ficar com o melhor aspecto, abri aqui a caixinha do receptor. Temos aqui o nosso receptor. Vou ligar ali ao canal 3 aquelas luzinhas que depois vou colocar aqui no para-choques da frente e aqui no para-choques de trás. Por último, como eu vos tinha dito, kit de luz instalada, luzinhas brancas à frente, luzinhas vermelhas atrás. Sempre é melhor do que sem luz nenhuma. Pronto, já sabem, se quiserem adquirir este carro, tem aí várias lojas em Portugal, como também tem na Smart Modelism, podem falar com o Dário, que ele tem.
Pessoal, obrigadinho por assistirem ao vídeo. Deixem os vossos comentários, o que é que acham desta máquina, se acham que aquela comparação que eu estava a fazer entre estes carros no que diz respeito à de cima comparando com a Traxxas, se vocês estão de acordo ou não. Pessoal, obrigado por assistirem ao vídeo. Fiquem bem.